De volta aqui na Barrigudo Web TV, vou pedir a Manel para colocar ali o nosso retorno, tá bom? De imagem. Eu sou o professor Jefferson Maciel, coordenador, diretor da Barrigudo Web TV. Desde o primeiro dia, eu estou aqui com o João Pablo Trabuco. Desde o primeiro dia, a gente está entrevistando os escritores ireceenses. E você não sabe como a gente fica feliz de termos escritores ireceenses sendo entrevistados aqui. Na minha opinião, Manuel, esse ano a gente entra para a história, porque muitos escritores estiveram aqui e a proposta da Barrigudo Web TV, como uma rádio alternativa, é dar espaço para todas as vozes regionais, não só escritores, como cordelistas, cantores, cantoras. E seja bem-vindo, João Pablo Trabuco, nasceu em 1993 em Irecê, Bahia, formou-se em Direito, adquirindo posteriormente o título de mestre na mesma área. Publicou Abioto Sertanejo em 2021, que ele vai falar daqui a pouquinho, e Ainda a Vida em 2022. Está na hora de publicar o terceiro, né? Através de editoras independentes. João, seja bem-vindo aqui à Barrigudo Web TV. O microfone é aberto para suas considerações iniciais. Obrigado, Jefferson, pelo espaço. Olá a todos e todas que estão acompanhando. Muito feliz por estar aqui. Realmente é um marco inédito, é especial, é novo. Em que pese eu tenha publicado o livro em 2021 e 2022, é a primeira vez que eu participo da Feira Literária. E eu representei Irecê na Feira de Novos Autores Baianos, que aconteceu em 2021. Então, eu representei a micro-região, no caso, de Irecê, né? E na época, eu não sei se o evento já acontecia, se, né, a Feira Literária já existia, mas para mim foi bem importante representar o município. Então, o município e a região, claro, mas estar aqui hoje trazendo os dois livros já publicados, aí eu acho que o negócio pega um pouquinho mais no emocional, porque, querendo ou não, a gente sai, fala. Eu estive em São Paulo recentemente falando do livro, então a gente tem acesso a outros lugares e vê como a nossa narrativa é importante. Falando de um lugar de alguém que já viveu alguns percalços, mas que ainda está vivendo. Então, eu tenho 33 anos, sabe? E eu vejo que muitos escritores e escritoras escolhem passar por um período na vida, assim, de, sei lá, começa a publicar com 40, com 50 anos. E eu publiquei o primeiro, eu tinha 27, eu estava desesperado. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou ficando velho, eu tenho que publicar, e tem que ser... Porque grandes escritores e escritoras que eu admirava, que admiro até hoje, eles publicaram muito cedo. Então, demora a entender, a cair a ficha que o tempo do outro não é o nosso tempo, né? E aí eu fui nessa angústia, assim, de, meu Deus, eu preciso publicar, preciso publicar, preciso publicar. E acho que ficou bom o resultado, gostei bastante, tanto que fiz uma segunda tiragem do livro. E estamos aí, Jefferson, que vier... Muito bom. O meu corpo nasceu no sertão, Irecê o nome. Sempre tive orgulho de ser baiano. Não. Nunca estranhei coisa qualquer em mim. Vivi feliz como podia, mas aconteceu do meu corpo fugir e rondar matas distintas. Eu queria saber como é que foi a transição, porque você é formado em Direito, assim como meu filho é, o Davi, a quem manda um abraço. E como é que aconteceu a fagulha? Aqueles primeiros movimentos para você caminhar para essa área de escritor e de poemas. Na verdade, assim, eu tive acho que na jornada da gente escolar e infanto-juvenil, a gente tem muita referência. E acho que uma das maiores referências que eu tenho hoje, e aí você conhece, a gente estava conversando, o Elias é uma grande referência para mim, e essas pessoas inspiram a gente de alguma forma. Então, por exemplo, eu tive outros professores durante a graduação, durante o mestrado, que foram despertando a minha vontade de publicar, porque escrever já é natural, é intrínseco, a gente nasce escrevendo. Então,
sempre escrevi, faltava só publicar. No caso, quando ocorreu de vir o primeiro livro, eu ainda advogava, eu era professor, eu fui professor por muito tempo assim, né? Não comparado a outros grandes professores, mas eu dei aula de direito durante 7 anos, direito penal, direito processual penal e criminologia. A experiência na sala de aula, ela também é formadora de opinião nesse aspecto. Então vai ter um pouco do que eu acredito, do que eu deixo de acreditar no livro. E esse que eu coloquei atrás é uma introdução, né? É mais uma forma de ir aparecendo. É só para abrir. Ele é o poema que abre o livro, na verdade. Esse aqui, né? Muito, muito legal. João, o que é que você pretende? Qual é a mensagem que você quer deixar nas suas obras? Assim, quando você pensa em escrever, você pensa já anteriormente no que é que você quer deixar, né? Esse aqui, por exemplo, Abioto Sertanejo. A primeira pergunta que eu te fiz, o que é Abioto? Aí eu queria até que você respondesse aqui ao vivo, porque me chamou muita atenção. E eu dizia para ele que eu fui Abioto durante 15 anos. E aí eu queria que você... Como é que você chegou nesse tema? Como é que você chega na ideia? A ideia surge e você vai atrás dos elementos para dar força a essa ideia? Ou você tem os elementos e a ideia vem depois? Como é que acontece o teu processo criativo? Na verdade, assim, Jefferson, como eu sei que nós estamos entre colegas, você é professor, eu fui professor durante algum tempo, a ideia da literatura, que algumas pessoas chamam de regional, eu já entendo como defasada, porque, de alguma forma, o que a gente escreve vai ser sempre banhado pelas nossas vivências. Então, não significa que escrevendo sobre o sertão, os meus poemas sejam regionalistas apenas porque eu escrevo de uma perspectiva sertaneja. Alguém que escreve do Rio de Janeiro, que escreve de São Paulo, escreve a partir do seu próprio ponto de vista e não é chamado de regionalista. Então quer dizer que a minha literatura é regionalista por isso? Não cabe. Então, a capa do livro, o título do livro é um deboche mesmo, é uma ironia, é para ser sarcástico. O termo abioto significa cicuta, é um sinônimo, que é o veneno que Sócrates utilizou para se matar, quando ele foi impedido, perdão o termo, mas quando ele foi impedido de propagar as suas ideias. Impedido de propagar as suas ideias, ele preferiu, não estar mais entre nós do que ser censurado, vamos dizer assim. E aí a ideia que eu trago é essa: eu quero falar, ainda que eu não possa falar sobre certos temas, eu vou deixar explícito que está aí nesse lugar. Tá? Os poemas, eles não falam sobre seca, sobre, sei lá, o pessoal que fala de jumento, não sei o que. Pô, não tem nada a ver com isso. Nós somos pessoas normais, que vivemos normalmente. A cidade tem carros, tem desenvolvimento. A gente não está em 1930, sabe? Aquele de Vidas Secas, o do Graciliano Ramos. A gente já avançou bastante. É claro que a política precisa muito contribuir, melhorar para que isso aconteça, mas a gente precisa sair desse estereótipo, sabe? É como se fosse uma máscara, uma vestimenta, uma carapuça. Sair, tirar e entender que não nos cabe, que a gente é mais que isso. Eu chamo isso, a gente chamava do mestrado de suspensão. Quando você sai desse estereótipo, você está suspenso. E você suspenso, você consegue enxergar mais. É a ideia lá de quando você sai de um... A gente só conhece a altura dos prédios se a gente sair da cidade, né? Se a gente ficar dentro da cidade, a gente não tem muita noção. A gente acredita que todo prédio é do mesmo tamanho. Então, essa suspensão que eu vejo aqui, João, é extremamente importante. Porque as pessoas querem criar alegorias. O tempo todo alegorias. E, às vezes, a vida não é de alegoria. Às vezes, as pessoas que estão fora, às vezes, conseguem conviver e suspender e enxergar também aquele item de pesquisa. E isso é muito bom. Você já foi censurado alguma vez? Você acha que ainda existe censura? Se existe, quais são as formas de censura atuais?
Ó, eu não sei se censura é a palavra mais apropriada para dizer isso, porque cada ambiente tem suas regras. Mas no meu mestrado, por exemplo, eu fiz o meu mestrado em Direito na Universidade Federal da Bahia e eu tinha muita vontade de escrever em primeira pessoa, porque eu via dissertações de mestrado de colegas que escreviam falando a partir do seu próprio olhar. Então, eu vivenciei aquilo, eu experienciei aquilo, e são formas de pesquisa que cada um vai desenvolvendo. E, infelizmente, eu não pude fazer isso na minha dissertação, né? Porque a mando do orientador, que é um querido, apesar desse deslize. Então, esse foi um corte, assim, que mais conversado, tudo muito bem conversado educadamente. Ele autorizou que eu criticasse a forma que a academia trata essas questões. Então, no texto está lá, olha, não pude escrever em primeira pessoa, né, por ordem da norma, de não sei o quê. Mas, enfim, é uma forma de ser castrado. Então, na poesia, por exemplo, alguns dos poemas eu faço questão de colocar o título misturando letras e números. Então, tem um poema, por exemplo, que o título é Gardenal, só que eu escrevo em inglês Garden e All. Aí tem o 3 e tem o 4, sabe? Dentro da palavra, no lugar do E e no lugar do A. Que é porque na academia, no estudo, no direito, eu não pude fazer nada que eu queria. Então, na literatura, no poema, eu já tenho essa permissão para ser alguma coisa, ou ser eu mesmo, no caso. Aí você acha que a literatura te deu essa liberdade? 100%. E como é que você utilizou essa liberdade? Você considera suas obras subversivas ou não? Ou elas atendem uma lógica que posta na sociedade? Eu estou te apertando, né? Não, tá ótimo. Tá ótimo. É porque eu viajo, né, Manel? Hoje os autores disseram, poxa, eu vim preparado aqui para falar das obras, mas Jefferson acabou me provocando. Porque a ideia é a gente provocar. A nossa rádio é uma rádio provocativa. Aí eu queria saber se tua obra tem esse aspecto subversivo, se ele mantém a ordem, se ele é desordem, ou se ele é uma ordem organizada. Então, você utilizou uma palavra subversivo. Tem um caráter de diferenciação nessa palavra, porque a linha que diferencia o normal do anormal para a sociedade é muito tênue. E isso é um fato. Eu estava lendo recentemente uma pesquisa. A gente tem uma única pesquisa no Brasil que mapeia a quantidade de leitores. O último censo dessa pesquisa foi em 2024 e foi publicado já, inclusive a Câmara Brasileira do Livro participou do financiamento dessa pesquisa. O dado mais alarmante é que no Brasil a gente perdeu em 4 anos quase 7 milhões de leitores. Foi 6 milhões e 700 leitores, pessoas que mas que não abriram um livro durante aquele período, nem que seja para ler um trecho. E, bom, outros dados na pesquisa, né? A região sul é a que mais lê, mas no top 3 tem o Ceará. Então, assim, o que vai dizer se o texto que eu escrevi é subversivo ou não é a pessoa que está lendo, na verdade, porque eu acho que existe público para tudo. Então, eu escrevo de um ponto de vista muito específico, de alguém que foi podado, seja na vida pessoal, quanto à sexualidade e tudo mais, na academia, porque não consegui escrever como eu queria, e até então, o único lugar de liberdade que eu tenho é o livro, é a literatura. E isso reflete muito em como eu enxergo as coisas, sabe? Mas não é tanto... Eu não acho que seja... É claro que foge da regra, né? Escrever com número em meio às letras, ou não ter uma métrica que siga o padrão, mas depende muito de quem lê. Gostei, João. É isso aí. Porque depende muito também da situação do leitor. O leitor, ele não é só um leitor, ele tem a sua cultura, ele tem a sua formação,
ele tem as suas concepções que são criadas, até no formato que ele foi criado, né? Aquele formato do interior, você já pensou? O camarada foi criado no formato do interior, que não é melhor ou pior. O camarada foi criado no formato de cidade grande, da selva de pedras. Então, tudo tem a ver com isso. Ainda a vida, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa obra aqui. Eu achei muito interessante aqui a parte que você traz o resumo aqui no final. Para mim, resta o gosto salubre da exaustão e os olhos inflamados de ira, o sangue no colchão e a desnuda poesia, mas a fama, não. Eu queria que você falasse para não a vida. Ainda a vida. Ainda a vida, melhor dizendo. Pensou não ainda a vida. Claro que há. Gerson. Esse poema também é um poema de abertura. E aí eu faço isso, né? No verso eu coloco o poema de abertura, que é para poder dar um tom do que a obra vai ser, do que o livro vai ser. Eu não sei muito, Jefferson. Quando eu publiquei esse segundo, eu já não estava mais preocupado com as coisas, sabe? Porque no primeiro eu queria muito que fosse um livro fechadinho, bonitinho, que as pessoas lessem com carinho, que tivessem uma atenção. E aí quando eu publiquei, que eu vi que o pessoal que esgotou lá no site da editora e que o pessoal veio comentar comigo, aí eu fiquei, então as pessoas leem de fato, né? E aí muita gente mandou o poema preferido, falou, gostei desse aqui, gostei desse aqui. E aí eu falei, então agora eu vou jogar o que eu acho que talvez seja o ideal no que eu acredito mais, assim, de fugir da regra, de ser um poema fechadinho. Então, o primeiro poema desse livro, ele tem 16 páginas. É um poema longo. A nossa tendência hoje da geração TikTok é que as coisas sejam cada vez mais curtas, né? Para que a atenção da gente não seja desviada. E aí eu tento ir na contramão disso. Não sei se é certo, se é errado, se de alguma forma vai prender alguém ou não, mas vem de um lugar de raiva também, de raiva, de ver que a gente perdeu quase 7 milhões de leitores e que né, não tem muito o que fazer além de produzir e tentar viver a literatura de alguma forma. Por isso que o evento é bom, é importante. Por isso que estar conversando contigo é muito bom, cara, porque a produção é independente, mas a gente coloca muito esforço, sabe? É muito esforço para fazer funcionar. É muito esforço. Por isso que eu tô... Gente, ele falou que lançou o primeiro livro aos 27. Foi isso? Eu vou lançar o primeiro aos 49. Imagine. E eu tô feliz por isso. Porque para alguém que viveu 15 anos sem falar, sem comunicar, lançar um livro aos 49 anos tem muito significado. E eu tô vendo aqui como esse livro é potente, esse aqui. Pelo prefácio eu vi. Olha só, Direito à Loucura. Que interessante, Direito à Loucura. E aqui, Manuel, ele usa números o tempo todo. Por exemplo, a palavra alegria. Ele coloca o número 4 como se fosse a letra A, o número 3 como se fosse a letra E, 1 como se fosse o I e o A de novo como se fosse o A, o 4, né? Como se fosse A. Então ele usa os números. Tem uma aqui que eu não vou poder falar o nome, né? Você já sabe qual é. Mas eu achei e foi a que mais me chamou a atenção. E ele faz aqui, nos títulos das poesias, eu vejo que esse livro aqui, e você não pode dizer que mas eu vou dizer, ele é subversivo, no bom sentido da palavra. Eu posso dizer como leitor agora, porque ele disse assim, olha, o leitor faz a interpretação. Eu escrevo com um objetivo, e o leitor faz a interpretação. Pelo sumário aqui, eu estou vendo que ele é muito subversivo. E me deu vontade de lê-lo por isso. Daqui a pouco você vai ver. No sumário eu digo, meu Deus, que coisa legal. Salto de dentro. Gosto de ficção. Crise nos infinitos tempos. Vejo no vento a nova estação. Isso que é uma música de Belchior. O terapeuta, clavícula.
Boca de... Não posso dizer. Senhor das Moscas. Olha que provocativo. Esse livro é muito provocativo. Eu queria que você falasse sobre esses temas. E, mais uma vez, eu queria que você trouxesse essa questão dos números. Como é que surge essa vontade sua de fazer de agregar os números nas tuas poesias? Eu achei muito interessante. Os títulos dos poemas, eles têm sempre relação com alguma coisa. Senhor das Moscas, por exemplo, certo. É um livro. É um livro que conta a história de um grupo de adolescentes, crianças e adolescentes, que fica ilhado durante algum tempo. Então eles começam a ter que aprender a conviver nessa ilha, sem acesso a nada. E aí, bom, o Senhor das Moscas, quero que vocês leiam o meu livro, mas se puderem ler o livro do cara, eu esqueci o nome do autor, mas é um livro muito bom. Tá. Aí tem a teoria do caos também, que é uma teoria da física. Só um minutinho, pesquisa aí Senhor das Moscas para ver quem é o autor. O autor. Senhor das Moscas e fala pra gente. Sim. Teoria do Caos, que é um poema também. Esse é bem curtinho. Teoria do Caos, ele é uma teoria da física, que é o que a gente conhece como efeito borboleta. Tem um filme famoso também, tem, né, a ideia de que as coisas vão desencadeando outras. Como é? William Golding, olha. Isso aí. A gente já deixa como dica de leitura para vocês. A questão dos números, ele tem um pouco a ver com a numerologia e tem a ver com a insatisfação mesmo dessas regras, né, de que eu tenho que escrever certinho, sabe? O português tem que ser correto. Ou então, porque, na verdade, as pessoas colocam o poeta, o escritor, num lugar de intelectualidade que eu não acredito ser o correto. Eu comentava isso mais cedo. A pessoa mais intelectual que eu conheço é a minha mãe. E a minha mãe estudou até a 7ª série, sabe? Inteligente, é humilde, ela pega... Minha mãe, eu discuto com ela livros de Dostoiévski, livros de Kafka. Então, assim, não existe essa ideia de que para ser uma pessoa inteligente eu preciso ter feito uma graduação, um mestrado, um doutorado. Eu acho que a nossa vivência é que determina isso. Vai nesse sentido. Então, o Ainda a Vida foi mais para brincar mesmo. Tanto que a capa, e aí a capa, ela é como se fosse um alienígena chorando, né? Justamente para falar, ó, nesse planeta, nesse plano, nessa existência, talvez eu não caiba, mas mesmo não cabendo ainda a vida. Legal, né, cara? É viagem uma pintura legal. minha. Essa é sua, essa pintura? É uma pintura minha. Olha que legal. Depois o Manuel vai colocar ali depois com mais calma. Eu quero saber o seguinte: como é que as pessoas fazem para adquirir suas obras? Onde é que a gente encontra? Como é que faz para entrar em contato com você? Como é que você concebe essa questão do escritor que vende e o leitor que compra? Como é essa conexão? Aqui na feira, os livros estão na Mona Lisa, no stand ali do Espaço Ler. E eu vendo também no meu perfil do Instagram, JP Trabuco. É só entrar, fazer o pedido. Tem a versão de e-book, que é vendida pela Amazon. E tem essa versão que é a nova tiragem. E aí é só pedir comigo que a gente organiza a entrega certinho dentro do IRC ou pelos correios também. Não tem problema. Legal. Então, eu queria que você deixasse suas considerações finais, dizer que foi muito bom tua vinda aqui. Obrigado. Mais um autor que a gente conhece, né? 2 hoje foram incríveis. O Igor Maneiro, que esteve aqui com a gente também, um escritor ireceense. Fiquei muito feliz com a obra dele. E agora você. Eu acho que você fecha com chave de ouro nossa transmissão de entrevista aqui. Porque foi provocativo. Todas as conversas aqui foram provocativas. Gente, essa é a ideia da Barrigudo Web TV. Tá bom? É de provocar, é de não concluir as coisas também. A gente não faz questão de fazer um trabalho conclusivo. E a gente conversava hoje sobre as dúvidas. Eu tenho um poema chamado Idolatrando a Dúvida. Idolatrando a dúvida. A gente acredita que a dúvida ela é muito mais importante que a certeza. Quando as pessoas começam a falar com certeza,
porque acham que tem mais conhecimento que as outras. Aí a gente termina ficando complicado. Eu acho que você vai ler alguma coisa, né? Ele vai sim. Você tem o tempo que você quiser. Inclusive, você tem até 17 horas. Se você quiser ficar aqui conversando com a gente, o espaço é seu. Mas fica à vontade. O nome do poema é O Terapeuta. Agora, quando me perguntam sobre felicidade, respondo que estou sempre contente. Quem além de mim saberá o que há por trás do meu riso, cheio de dentes. Só isso, não tem muito. O primeiro poema tem 16 páginas. Se eu não economizasse nos outros, ia dar ruim. E isso foi uma estratégia, não? Assim, para o leitor? Porque assim, imagina, você pega um livro como esse, é esse, né? Uhum. O primeiro poema tem 16 páginas. Isso. E esse, dos que você leu, tem metade de uma. Isso é intencional? Que eu achei muito interessante, né? Você pega o primeiro poema, aquele poema grande, até que você falou como forma de revolta ali, de raiva, né? Uhum. E aí depois, porque nós perdemos quantos leitores? 6,7 milhões. Imagina, pessoas deixaram de ser leitores. E aí as pessoas estão buscando o imediatismo, a mensagem rápida, né? E aí ele diz assim, ó, tá bom, então vou botar um poema 16 laudas. Aí depois ele lê um poema tão pequenininho. Foi intencional? Como é isso aí? Pois é, na verdade assim, eu acho que a ideia de... O primeiro foi intencional. O primeiro de 16 eu queria que fosse longo, eu queria que fosse grande. O Jorge de Lima, por exemplo, que tem a Invenção de Orfeu, que é um clássico, é o nosso poeta brasileiro excelente. E é um poema muito longo. E aí eu falei, meu Deus, né, não tem como eu querer dizer que eu sou um poeta se eu não me arriscar a ter o mínimo de qualidade que esse cara tem. Então, se ele é capaz de escrever um livro inteiro com um poema só, não é possível que eu não vou escrever um poema com 16 páginas. E, na verdade, eu só fui escrevendo, vendo que cabia, que a ideia era uma só, e foi indo, mas aí... E tinha mais, mas a gente revisa, né? Vai tirando. Então, sobrou 16, mas era na faixa de uns 30. João Pablo Trabuco, aqui na Barrigudo Web TV. Olha essa, sábado, deitado ouvindo música, pensando em quantas vezes deixei de dizer te amo, enquanto os meus olhos gritavam de alegria e eu não conseguia verbalizar. Olha que simplicidade e a mensagem ficando aqui. Tem um impacto muito forte. Obrigado, gente. Daqui a pouquinho estaremos de volta com outra transmissão e a gente vai para o palco ver o que é que está acontecendo lá no palco. Obrigado, João. Valeu, e estamos juntos. Valeu, pessoal.